Em 1255, a capital de Portugal mudou de cidade, e quase ninguém percebeu que aquela decisão definia o próximo século de história europeia. Coimbra tinha tudo o que uma capital precisava: muralhas, memória, legitimidade. Era lá que os primeiros reis de Portugal tinham sido enterrados, lá que o reino aprendera a existir. Mas Dom Afonso III ignorou tudo isso e instalou a corte em Lisboa, uma cidade que Portugal havia conquistado dos muçulmanos apenas 108 anos antes, em 1147. Por que Lisboa e não Coimbra? A resposta não está em batalhas nem em intrigas palacianas. Vamos responder isso nesse vídeo. Coimbra não virou capital por acidente. Por volta de 1131, Dom Afonso Henriques transferiu a corte de Guimarães para lá por uma razão precisa. O rio Mondego protegia a cidade pelo norte, e a posição central na faixa costeira permitia controlar o território que ainda estava sendo arrancado do domínio muçulmano palmo a palmo. Para um reino que mal tinha fronteiras fixas, Coimbra era o lugar certo, um ponto de apoio firme num mapa ainda instável. O problema é que o mapa mudou, e mudou rápido. Em 1147, Lisboa caiu, após um cerco de 4 meses em que Dom Afonso Henriques utilizou cruzados do norte da Europa que faziam escala no Tejo a caminho da Terra Santa, um episódio que o canal já detalhou em vídeo anterior. Em 1249, Dom Afonso III completou a conquista do Algarve, empurrando a fronteira sul até ao oceano. Portugal havia praticamente triplicado de tamanho em pouco mais de 100 anos. O centro geográfico do reino, que em 1131 ficava perto de Coimbra, deslocou-se centenas de quilômetros para sul. Uma capital serve para governar o território à sua volta. Quando esse território se estende muito além dela, a capital começa a ser um problema logístico, não uma solução. Mensageiros percorriam semanas de caminho para levar ordens reais ao Alentejo e ao Algarve. Tropas mobilizadas em Coimbra chegavam ao sul com atrasos que podiam custar batalhas. O reino cresceu para o Atlântico, mas o seu centro de decisão continuava ancorado no interior. Havia, porém, algo além da geografia administrativa que tornava a mudança inevitável, algo que nenhum rei medieval podia ignorar por muito tempo: dinheiro, e de onde ele estava começando a vir. O Tejo não era apenas um rio, era uma das grandes artérias comerciais da Península Ibérica, e Lisboa sentava-se exatamente onde essa artéria desembocava no Atlântico. O porto natural de Lisboa tinha uma vantagem que nenhuma obra humana do século XIII conseguia replicar: profundidade suficiente para receber navios de grande calado a apenas metros da costa, num estuário protegido de tempestades e amplo o bastante para comportar frotas inteiras ao mesmo tempo. A importância comercial da cidade vinha de muito antes da Reconquista. Já no período muçulmano, Lisboa funcionava como porto ativo no Mediterrâneo Ocidental, com tradição de trocas e infraestrutura portuária consolidada. Dom Afonso III não descobriu esse potencial, herdou uma cidade que já sabia o que era. O Mondego, o rio que banhava Coimbra, não chegava perto disso. Era um rio com muitos trechos rasos, difícil de navegar por longas distâncias e sem um grande estuário atlântico capaz de receber navios de grande porte como o Tejo. Uma capital assentada ali poderia governar campos e fortalezas, mas não poderia governar rotas marítimas. Dom Afonso III entendia essa realidade melhor do que qualquer rei que o havia precedido. Em 1254, um ano antes de fixar a corte em Lisboa, convocou em Leiria as primeiras cortes de Portugal com representação da burguesia. Pequenos proprietários, comerciantes e mercadores tinham assento em uma Assembleia Real pela primeira vez. Era um sinal claro de qual Portugal ele queria construir. Um reino que ouvia quem produzia riqueza, não apenas quem herdava a terra. E a riqueza, no século XIII, estava concentrando-se cada vez mais no Tejo. No final daquele mesmo século, os navios italianos começaram a usar regularmente o Estreito de Gibraltar para ligar as repúblicas comerciais do Mediterrâneo ao norte flamengo,
e o caminho passava obrigatoriamente pela costa portuguesa. Quando essa rota se consolidou, os mercadores genoveses e venezianos estabeleceram-se em portos portugueses, sobretudo em Lisboa. A cidade ganhava espaço como ponto de passagem entre as rotas do Mediterrâneo e do Atlântico. Dom Afonso III não estava apenas mudando de cidade, estava escolhendo um modelo de país, atlântico, mercantil, voltado para o oceano. Coimbra podia continuar a ser o coração intelectual e espiritual do reino. Lisboa seria o seu motor econômico. E foi exatamente isso que aconteceu. 35 anos depois da mudança da corte, em 1290, Dom Dinis criou o Estudo Geral, antepassado da Universidade de Coimbra. Nasceu em Lisboa, mas acabaria por se fixar definitivamente à beira do Mondego, devolvendo à antiga capital aquilo que ela sempre soube fazer melhor: ensinar e pensar o reino. Cada cidade ficou com o que era seu. Quando Dom Afonso III fixou a corte em Lisboa em 1255, não houve decreto solene, nem documento formal que destituísse Coimbra do título de capital. Foi um processo gradual. A corte passou a residir em Lisboa com permanência crescente até que a mudança se tornou irreversível. Tecnicamente, os conimbricenses gostam de lembrar que nenhum papel oficial transferiu o título, e tem razão histórica nisso. Mas o poder real, as receitas alfandegárias e as decisões que moldaram Portugal foram tomadas a partir de 1255, à beira do Tejo. E o Tejo esse nunca precisou de decreto para escolher para onde corria. Coimbra perdeu a corte, mas ganhou o cérebro. Lisboa ficou com o porto e com o futuro. Para você, qual deveria ser a capital de Portugal? Coimbra ou Lisboa? Diz nos comentários em que cidade vota e por quê. E aproveita para lançar lenha na fogueira. Acha justo dizer que, tecnicamente, Coimbra continua sendo a capital oficial de Portugal por falta de decreto? Ou isso é só orgulho conimbricense? Lisboa não se tornou capital porque um rei gostou da vista. Tornou-se capital porque o Tejo oferecia o que o Mondego nunca poderia dar: acesso direto ao Atlântico, profundidade para receber frotas e uma posição que colocava Portugal no centro das rotas comerciais entre o Mediterrâneo e o norte da Europa. Coimbra foi um dos centros políticos que ajudaram a consolidar o reino. Lisboa acabou por decidir o rumo que ele tomaria. A decisão de 1255 ainda está visível hoje. Cada navio que passa pela foz do Tejo, cada container que entra no porto de Lisboa, cada voo que parte do aeroporto às margens desse mesmo estuário, tudo isso é o prolongamento de uma decisão que Dom Afonso III tomou há mais de 7 séculos. Se este mergulho na escolha da capital te fez olhar para o mapa de Portugal com outros olhos, deixa o like no vídeo. Se gostou de ouvir essas histórias, inscreva-se no canal. Todas as semanas contamos histórias como esta, em que um rei muda de cidade, um rio muda de importância e o país muda de rumo sem ninguém perceber na altura. Até o próximo vídeo.